para a casa de Deus, Senhor, fala comigo. Eu preciso te ouvir. Eu preciso sentir a tua presença. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, Fábio, mas o que você normalmente fica 2 horas, talvez 2h30 no culto, mas nas outras 22 horas, o que você faz? Para que você tenha mais da minha presença, o que você faz? E aí eu comecei a pensar e falei assim, Senhor, mas peraí, aí a gente começa com as nossas ponderações, né? E aí eu cheguei diante de Deus e falei assim, Senhor, mas eu sou uma pessoa muito ocupada, eu estudo, eu faço faculdade, aí eu tenho que cuidar do meu filho, eu trabalho, e aí eu comecei a enumerar uma série de coisas, e aí Deus chega e fala assim no meu coração, Fábio, nada disso adianta, você pode fazer todas essas coisas, mas se eu não estiver contigo, você perdeu todo o teu tempo. Não adianta nada. E aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, é verdade. Muitas vezes a gente nos ocupa e muitas vezes essa é a estratégia do inimigo, com que nós cada vez mais estejamos ocupados. Você se ocupa com curso, se ocupa com tudo, mas qual é a ocupação que você tem de reservar um tempo para Deus? Isso é difícil. Qual é o tempo que você chega e fala assim, agora eu parei, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ler a tua palavra, eu quero meditar na tua palavra, eu quero te conhecer um pouco mais. Qual é esse tempo que você reserva? E aí Deus começou a falar no meu coração, porque não pense você está falando aí, mas você está em cima, não. A palavra, quando ela vem de Deus para a nossa vida, a primeira pessoa impactada é quem recebe. É o primeiro confronto. E aí Deus começava a me confrontar em algumas áreas da minha vida. Falava assim, porque muitas vezes nós tentamos encontrar muitas justificativas. Muitas vezes nós temos palavras prontas, respostas prontas. A gente começa, não, mas se falar isso eu respondo isso, mas se falar isso eu respondo aquilo. A gente começa a pensar dessa maneira. Mas com Deus não é assim. Quando você pensa que você pode ter uma resposta para Deus, mas Ele esquadrinha o teu coração. Antes da palavra chegar na tua boca, Ele já conhece. Antes de você chegar e falar assim, Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus como nós vamos no mercado. Nem sempre a gente tem dinheiro para pegar tudo que a gente quer. Mas normalmente, nós vamos lá, pega, coloca no carrinho, pega, coloca. E às vezes a gente chega na casa de Deus pensando que é assim. Senhor, vem, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá aquilo outro. E não é assim. A caminhada com Deus nós temos que construir. Não aparece, não surge. Você tem que construir. E aí eu vinha pensando sobre algumas coisas, tornando um pouco as horas do que como nós nos preparamos. E aí, muitas vezes eu parei e fiquei meditando, falei assim, Senhor, mas muitas vezes acontece o seguinte, a gente passa o dia todo vendo o que não deve. A gente passa o dia todo falando o que não deve. E aí, a gente passa o dia todo praticando o que não devemos. E aí, quando a gente vem à noite para o culto, a gente quer que Deus se manifeste. A gente quer que Deus faça aquele mover que sacuda as nossas estruturas. Mas a gente não se preparou para isso. Deus é educado. Ele respeita a tua vontade. Ele todo dia permanece da mesma maneira. Ele tem bênção para te dar. Ele tem a presença dele para derramar sobre a sua vida. Mas só que para isso, tem que haver uma separação. Você tem que querer. Você tem que almejar. A palavra de Deus fala que o nosso crescimento com o Senhor é de glória em glória. Se você conquistou um pouquinho hoje, amanhã você vai conquistar um pouco mais. Se você hoje, a palavra de Deus fala que, tem uma passagem que a palavra de Deus fala que o profeta ele estava andando e a água batia na sua perna.
E aí a água foi subindo. E aí Deus falava assim, anda mais um pouco. E aí ele ia andando mais um pouco, a água batia no seu joelho. E aí ele andando mais um pouco, a água batia na sua cintura. Ele andando mais um pouco, a água batia no seu ombro. Até que teve uma hora que ele não podia mais andar, ele teve que nadar. E a presença de Deus para a sua vida é assim. Você vai buscando, Deus vai acrescentando na sua vida. Só que esses impedimentos que nós falamos aqui, eles tendem a nos paralisar. Muitas vezes nós acabamos nos confortando com a situação que nos encontramos. E aí, a falta de tempo, talvez a falta de dinheiro, eu não sei qual é o teu problema. Deus conhece. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se você quiser, Ele pode mudar a tua história hoje. Eu tenho certeza que se você quiser e você decidir, Ele pode reverter o quadro, Ele pode sacudir as tuas estruturas e pode fazer o sobrenatural na tua vida. Mas para isso você tem que querer. E essas situações que acontecem, elas vão nos paralisando. Alguns erros que nós cometemos. E abra sua Bíblia comigo no livro de Tito. Tito, capítulo 1. Versículo 15. Todos acharam? Diz assim: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Então, até aí, na medida que nós acabamos nos envolvendo pelas situações, nós acabamos sendo contaminados pelas situações do dia a dia, por aquilo que nós falamos e não devemos, pelas companhias que nós andamos e não devemos, por aquilo que praticamos e não devemos. Sobre todas essas coisas, nós acabamos sendo contaminados. E aí, meus irmãos, fica difícil quando você chega aqui e aí você espera que o Espírito Santo faça assim, ó. É agora, vai acontecer tudo da maneira, eu vou chegar lá, eu vou sair pulando, eu vou dar uma estrelinha lá no chão. Não é assim. O Espírito Santo é educado. Na medida em que você vai se separando, na medida em que você vai se santificando, Ele vai trazendo da presença dEle sobre a sua vida. Tudo aquilo que não é puro, tudo aquilo que foi contaminado, Ele vai tirando. Mas para isso, tem que haver renúncia. Ninguém consegue se não renunciar. Você não consegue se manter puro se você não abrir mão de algumas coisas. Muitas coisas que são bom para a nossa carne, né? Mas para o nosso espírito não. Então, muitas vezes, para a gente alcançar a presença de Deus, para a gente alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida, é necessário que a gente consiga abrir mão de algumas coisas. Aquilo que você praticava, você não pratica mais. É necessário que as pessoas olhem para você, não para que as pessoas somente vejam isso, mas porque o Espírito Santo brilha em você, mas que para as pessoas vejam mudança de vida. Pessoa que olha e fala assim, aquele Fábio não é aquele que eu vejo hoje, ele é diferente. Antigamente ele falava aquilo, hoje ele não fala. Antigamente ele praticava aquilo, hoje ele não pratica. É esse tipo de mudança que as pessoas têm que ver na sua vida. Porque se você tiver com tudo normal, tudo muito normal, você está muito parecido com o mundo.
E quando Jesus chama, ele chama para uma pureza, ele chama para uma mudança, ele chama para uma transformação. Você não consegue, quando você passa a se envolver com o Espírito Santo, você não consegue mais permanecer da mesma maneira, porque o Espírito Santo ele começa a mexer, ele começa a trabalhar, ele começa a ver aquele jugo desigual naquela sujeira com a pureza. E aí você não consegue mais se conformar. Você passa a olhar o seu estado e você fala, peraí, tem alguma coisa errada. E aí o Espírito Santo começa a falar na tua vida. Fala assim, olha Fábio, isso não está legal, isso não está bom, isso você tem que mexer. Você começa a se sentir incomodado. Você fala assim, peraí. E quando você pratica alguma coisa errada, você fala assim, peraí, isso não está certo, isso está errado. Eu não devia ter feito isso. E o Espírito Santo, Deus, ele é tão misericordioso que se você chegar nesse momento e você falar assim, Senhor, me perdoa, Ele vai te perdoar. Ele tem perdão para a sua vida. Ele tem santidade, Ele tem pureza sobre a tua vida. Mas para isso, o primeiro passo que tem que haver é o reconhecimento. Sabe por quê? Porque quando você não reconhece, é porque você está com a mente cauterizada. Sabe o que é quando você está com a mente cauterizada? É quando as coisas elas não passam a incomodar mais. Tudo passa a ser normal para você. Você está com a sua mente cauterizada. E você não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo. Aquele sininho que fica falando que você está errado, que você não pode fazer isso, você já não ouve mais. Tudo passa a ser normal. Você passa a se conformar com tudo. Aí é o ponto onde você tem que parar. É fim da linha. Ou você se arrepende, ou o inimigo toma conta mesmo. E quando o inimigo toma conta mesmo, é muito complicado. Sabe por quê? Porque ele não tem pena. Ele não tem pena do que ele quer causar na tua vida. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo hoje, que você separou um tempo para vir aqui adorar a Deus, era isso que ele fazia lá no céu. Ele não pode mais fazer isso. Porque num dia, no coração dele se encontrou a iniquidade. E aí Deus o destituiu de tudo. A palavra de Deus fala que Lúcifer, que era o seu nome, que significa anjo de luz, lá no céu, quando ele andava, exalava o louvor. Ele era o próprio louvor. Quando ele andava, ele glorificava a Deus. Quando ele andava, ele fazia barulhos. A palavra de Deus fala que saía o som de tambores, saía o som de símbolos. Então, quando ele andava, ele exalava a presença de Deus. Só que um dia ele achou que ele poderia ser como Deus. E Deus falou, olha, eu não divido a minha glória com ninguém. E aí começou o princípio da queda. Então hoje esse lugar que você está aqui, que você adora, que você canta, que você louva, era o lugar dele. Então é natural que quando você se posiciona, ele se levanta contra a sua vida. É ou não é? Será? Eu não sei se isso é só comigo que acontece, mas muitas vezes quando você se coloca determinado na presença de Deus, você fala assim, não, é agora que eu vou mudar, é agora que eu vou fazer isso, é agora que eu vou fazer aquilo outro. Aí começa um montão de situação se levantar contra a sua vida. Sabe o que é isso? É porque ele está perdendo espaço. E aí ele fica desesperado. Ele fala assim, não, eu não posso deixar ela adorar. Eu não posso deixar porque aquele lugar era meu. E aí ele começa numa luta desenfreada. E aí é o Espírito Santo agindo na tua vida e é o inimigo agindo para que você não chegue aqui. Porque ele sabe que se você se entregar e se você for como uma criança na presença de Deus, ele sabe que ele não vai poder mais, os planos dele serão frustrados contra a sua vida. Então ele tenta de todas as maneiras com que você não chegue aqui, com que você se prostre na presença de Deus, com que você chore, que você se derrame na presença de Deus. Ele tenta de todas as maneiras com que você faça isso. Porque se você chegar aqui e você nada fizer, se você não tomar uma postura diante de Deus e você sair da mesma maneira, aí ele vai dizer assim, consegui, ela saiu da mesma maneira que entrou, ele saiu do mesmo jeito que entrou. Então, por isso é tão importante que quando você passe por aquelas portas ali,
se desligue de tudo. Almeje estar na presença de Deus. Porque a cada dia, se você for se separando, na medida em que você for se separando, Deus vai acrescentando na tua vida. Deus vai te fortalecendo. Não estou te dizendo que você não vai ter luta. Vai ter luta e às vezes pode ser muito maior. Mas sabe o que conforta? É que quando você estiver passando pela luta, Deus está assim, ó, do teu lado, te segurando. E quando você entrar na fornalha, Ele vai ser o quarto homem que vai estar contigo. Essa é a grande diferença. Porque quando você pega a luta e você fala assim, eu posso sozinho, aí você naufraga. Você não consegue. Porque nós somos seres criados para adorar a Deus. Nós somos seres criados para exaltar o nome dEle. Ele te criou para isso. E aí quando você acha que você consegue sozinho, é aí onde você se frustra. E aí você fala, não dá, eu não consigo, é muito difícil, é muito pesado, porque você tentou sozinho. Não vai ser fácil, mas quando o Senhor está contigo, a vitória é certa. A vitória é certa porque na palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quando você se mantém puro, existem algumas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 8. Todos acharam? Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem noção do que é isso? Se você não for limpo, você não pode. E como você mantém essa pureza? Como você consegue essa pureza? Abra sua Bíblia também no Salmo número 24. Versículos 3 e 4. Eu espero você abrir. Amém? Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, nós vemos algumas promessas de Deus sobre isso, sobre aos que são puros, aqueles que se separam, aqueles ao qual Deus começa a falar, Deus começa a incomodar sobre algumas áreas e você se separa. Aí você pensa, poxa, mas essa palavra hoje tinha que ser para fulano, tinha que ser para Beltrano, ele tinha que estar aqui hoje. Não, hoje era ele que tinha que estar aqui. Não, era você. Talvez essa palavra pode chegar até ele, mas através de você, porque Deus também quer te usar como canal. Então, essa palavra é para a sua vida. Eu tenho algumas áreas que a cada dia eu preciso purificar, eu preciso me limpar, eu preciso chegar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Eu acredito que você também tem alguma área que seja difícil. Então, na medida em que você toma isso e você entende, aí Deus começa a agir na tua vida. Você consegue entender que você não pode permanecer da mesma maneira. Porque quando você chega lá fora, quando você estiver na escola, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver na sua faculdade, todo mundo vai chegar para você e vai dizer assim, olha, isso é normal, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, por que você não faz? Aí você, não, mas por quê? Porque você tenta ali justificar para você não falar muitas vezes que você é evangélico. Aí você pondera de um lado, pondera do outro, mas só que o Espírito Santo ele fica te incomodando, ele fica falando. E aí a palavra de Deus fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus.
Então, nessas horas, você entristece o Espírito Santo de Deus. E aí, existe mais uma palavra sobre isso. Quando te confrontam e você não fala dessa verdade, dessa essência que está dentro de você, sabe o que acontece? A palavra de Deus fala que se você se envergonhar de Jesus, quando você chegar diante de Deus, Ele também vai se envergonhar de você. Olha o perigo. Você não pode esconder aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora está tudo muito normal. Mas Deus te chama nessa noite para você ser diferente. Ele te chama nessa noite para você fazer a diferença. Para você ser puro. Para você chegar diante dele com a alma limpa, com seu coração puro e com suas mãos limpas. Só que não vai ser fácil, vai ser difícil. Porque muitas vezes você vai ter que renunciar a algumas coisas. Renunciar a algumas práticas. E nem sempre nós queremos. Às vezes a pessoa chega, te chama para um lugar que você sabe que você não deve ir, que você sabe que lá acontecem coisas que não condiz com o que você está vivendo. Mas aí você fala, mas poxa, mas está todo mundo falando que eu sou careta. Está todo mundo falando isso, falando aquilo outro. Olha, é melhor você ser careta e chegar no céu do que você ser popular e ir para o inferno. Sabia? Lá vai estar uma multidão lá. Vai estar uma multidão que vai chegar diante de Deus, e muitos vão chegar diante de Deus e vão falar assim, Senhor, eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu cantei, em teu nome eu toquei, em teu nome eu curei enfermos. E aí, mas sabe qual é a diferença? Muitos desses fazem as coisas para aparecer, fazem as coisas não porque são limpos de coração, fazem porque querem aparecer. E aí, Jesus só vai ter uma palavra para essas pessoas. Ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E eu tenho certeza que você não quer estar enquadrado nessa passagem. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3. Fiquem tranquilos, que até meia-noite eu termino. Brincadeira, brincadeira. João, capítulo 3. Versículos 2 e 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Está vendo? Se você se separar, você vai ser como Ele. E aí, a diferença de você tentar ser você mesmo e de você tentar ser como Ele, é que quando você andar na rua, as pessoas vão dizer assim, olha, essa pessoa ela é diferente, não sei, ela tem algo que é diferente. Sabe o que elas vão enxergar? O brilho do Espírito Santo na tua vida. Só que só tem como ser assim se você se purificar, se você se separar. Se você não se separar, você vai ser mais um. Mais um no meio da multidão. E não é isso que Deus quer para a tua vida. Ele quer que quando você ande, as pessoas vejam a presença dele na sua vida. Ele quer que quando você esteja lá no trabalho, que você esteja lá na escola, na faculdade, as pessoas te procurem para pedir ajuda, porque sabem que você tem uma palavra de Deus para a vida dela. Procura saber como você está sendo procurado. Será que você está sendo procurado para ir para uma festa? Será que você está sendo procurado porque você é um amigo legal, que paga tudo para todo mundo, porque você tem dinheiro? Examina, como você está sendo procurado? Peraí, eu sou procurado porque eu faço palhaçada na frente de todo mundo ri, eu sou palhaço. Né?
Examina como você está sendo procurado pelas pessoas do teu convívio. O que elas enxergam em você ou o que elas deveriam enxergar. Analisa um pouquinho. Se você está sendo procurado por algum desses motivos que eu falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa mudar. E nessa noite é esse confronto que o Espírito Santo está trazendo para a tua vida. É a pureza. Os puros vão ver a Deus. Eles vão subir no Monte Santo do Senhor. E é para esses que o Senhor tem a vida eterna. É para esses que Ele vai chegar e vai dizer assim, ó, entra aqui, esse é o meu reino. Não adianta, não tem outra maneira, não existe um atalho. Às vezes as pessoas falam, ó, eu já vi muito isso em um pouquinho dessa caminhada que eu tenho com Jesus, eu já vi muitas coisas. As pessoas chegam, alguns chegam e falam assim, ó, se você fizer isso, isso, isso e isso, você vai conseguir. Pega um montão de textos sem contexto, sabe? E mandam você praticar. Mas isso não é caixinha de promessa. Não tem como. Se você pega um texto sem um pretexto, eu sempre escutei isso. Durante toda a minha caminhada, tinha um pastor que sempre falava isso. Ele falava o seguinte, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, meu irmão, se você pega a palavra, se você almejar da presença do Senhor, e se você se mantiver puro, o Senhor vai separar algo muito especial para você. Eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você chegou hoje, nessa noite, colocando diante de Deus, qual é a situação, mas se você parar para analisar só os louvores que foram cantados, as oportunidades que foram feitas aqui, que tiveram e que foram faladas, a oração inicial, você já consegue perceber o que o Espírito Santo está querendo trazer nessa noite para você. E aí, com tudo isso que foi acontecendo, e até os louvores que nós tínhamos separados, que foram modificados, o Senhor falou assim, olha, era exatamente o que eu queria. E aí eu falei, meu Deus, que tremendo, porque se encaixou perfeitamente com o que Ele tinha separado para essa noite, que Ele tinha falado ao meu coração. Então eu falei, Senhor, que bom, que bom. E muito bom e melhor ainda é quando você ouve o que o Espírito Santo está falando para você e você corrige. Sabe por quê? Porque quando você corrige, e se você corrige, a palavra de Deus fala que o Pai só corrige aquele a quem Ele ama. Então, se Ele está te corrigindo nessa noite, é porque Ele te ama. É porque Ele quer que você seja diferente. É porque Ele enxerga algo em você que só você tem. Aí você pensa, mas espera aí, eu vou ter que ser assim, eu vou ter que ser assado. Não, Deus, Ele quer moldar o teu caráter e te usar do jeito que você é. Talvez você vai ter que mudar um pouquinho as atitudes, as vestimentas, eu não sei o que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Mas eu tenho certeza que se você ouvir a direção que Ele está passando para você hoje, se você atentar e você se corrigir, meu irmão, você vai ser uma potência nas mãos de Deus. Sabe? Você vai ser aquele tipo de pessoa que quando você levantar pela manhã, o inimigo vai falar assim, misericórdia, ele levantou, é hoje. Sabia? É assim que ele vai passar a te enxergar. Quando você levantar, ele vai falar assim, por que ele levantou? Agora eu vou ter que bolar uma outra estratégia, vou ter que fazer uma outra coisa, eu tenho que atrapalhar o caminho dele. Sabe por quê? Porque você decidiu mudar o seu caminho. E aí, quando você decide mudar o seu caminho, aí o Espírito Santo fala assim, peraí, agora eu vou começar a agir. Agora eu vou começar a derramar da minha presença. Agora eu vou começar a derramar da minha bênção sobre a vida dele. E aí começa a mudar. Começa a mudar, você começa a sentir o desejo de não ser mais como você era. Porque você está deixando o Espírito Santo agir na tua vida. Só que para isso, você tem que ouvir. E o primeiro passo é você ouvir e você reconhecer. Porque quando você reconhece, aí o Espírito Santo pode se fazer presente. E aí, sabe que vem uma outra promessa de Deus. Sabe o que acontece? Deus não rejeita um coração quebrantado. Não foi o que foi cantado aqui? Quando você se quebranta na presença de Deus, você fala assim, Senhor,
eu pequei, eu errei, mas eu me coloco na tua presença, te pedindo perdão, pedindo para que você faça na minha vida o que tu queres. Aí Deus vai e faz assim, agora eu posso fazer, porque Ele reconheceu. Enquanto você se mantiver com o seu topete, com o seu nariz em pé, com vergonha, o Espírito Santo não pode fazer nada. Lembra que eu falei que ele é educado? Ele é educado. Ele não vai invadir. Agora o inimigo não. O inimigo ele precisa de uma brechinha. Se você der uma brechinha na sua vida, ele entra arrombando a porta. Ele não precisa ser convidado. Ele precisa de uma brecha. E aí, quando nós damos essa brecha para ele, aí ele começa a colocar peso. Ele começa a colocar um peso sobre a sua vida que você começa a não se achar mais digno. Aí você fala assim, mas para que eu vou? Se eu não consigo mudar. Para que eu vou? Se eu vou, aí vou lá, peço perdão a Deus e aí acabo cometendo os mesmos erros novamente. É esse tipo de peso que ele começa a colocar sobre a tua vida. Ele começa a dizer que você não é capaz. Ele começa a usar pessoas para chegar até você. Não pense você que o inferno é uma desorganização, que não é não. Às vezes nós queremos fazer até as coisas de Deus de qualquer maneira, mas não é assim. O inferno é muito organizado. Não pense você que é desorganizado, não. Quando você pensa, aí ele manda um certo demônio sobre a sua vida. E aí você vai aos trancos e barrancos ali, você consegue passar. Aí ele pega e faz assim, vai você agora. Aí você, tá difícil, peraí, vai você agora. E é assim. Não pense você que ele não tem um plano. Sabe por quê? Ele não tem pressa. A intenção dele é te derrubar, é te manter sujo. Porque quando ele consegue fazer isso e ele atinge esse objetivo, você chega diante de Deus e você não consegue, você não se acha mais digno. Você pensa assim, eu não posso estar ali. Eu não sou digno de estar ali. Porque é esse tipo de culpa que ele começa a colocar na sua cabeça. Aí ele começa a dizer assim, olha, não vai. Aí chega uma pessoa, eu não sei também com você, se é só com você ou se é só comigo que acontece isso, não sei se com você acontece, mas às vezes você está pronto lá, está pronto para, hoje eu vou cultuar, e aí chega uma pessoa, fulano, pô, olha só, tem isso e isso para fazer, vamos comigo. Justamente na hora do culto. Aí você pensa, né? Só hoje que tem. Um culto só, né? Não vai fazer mal. E é assim que começa. Ele tem toda uma estratégia para saber onde lá na frente você pode tropeçar. Por quê? O inimigo, se você for ler desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que ele está lá no início. Então ele te conhece. Mas sabe qual é a diferença? Deus te conhece muito mais. Só que a palavra de Deus diz o seguinte: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Então, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não posso, mas contigo eu consigo. Na medida em que você der esse passo e você der legalidade para o Espírito Santo agir na tua vida, aí sabe o que Jesus faz? Quando o inimigo vier para cima de você, bravejando daquele jeito, porque ele não quer que você faça isso, aí Jesus se coloca na frente e faz assim, ei, eu paguei um preço por ele, ele é meu. Aí ele te cobre com o sangue dele e começa a te purificar, e tudo aquilo que é impuro começa a sair. Tudo aquilo que não provém dele começa a sair. Mas enquanto você não fizer isso, ele não pode fazer isso. Você tem que dar o primeiro passo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Aí vai falando algumas maneiras que você tem de você se purificar. Todos acharam?
capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Abra sua Bíblia ainda em 2 Timóteo, capítulo 2. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Aí já está te dizendo aonde você tem que estar, com quem você tem que estar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Eu disse que vocês iam dar um passeio na Bíblia hoje, né? Tiago, capítulo 1. Encontraram? Versículo 27. Diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai está em visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Amém. Então o que acontece? O inimigo sabe que se você procurar viver isso que nós acabamos de falar, você vai viver em pureza de espírito. E não é isso que ele quer. Ele não quer que você pratique as boas obras, ele não quer que você fale de Jesus para as pessoas, ele quer que você se conforme com a situação que você está. Por quê? Porque quando você se conformar, ele vai jogar aquela culpa de que você não deve estar aqui, que você não pode estar aqui, que você não merece estar aqui, que você não é digno de estar aqui. É isso que ele quer fazer com a tua vida. No mesmo capítulo aí de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, diz algo bem interessante. E você vai entender. Já estou quase finalizando. Diz o seguinte, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, aí você entende o princípio da culpa que ele joga sobre a tua vida. Ele quer a tua morte. Aí você pensa, Fábio, mas é a morte física? Também. Mas ele está preocupado com a tua vida espiritual. Ele está preocupado com a sua vida espiritual. Ele quer que você não ore, ele quer que você não adore, ele quer que você não venha. Por quê? Se ele matar a tua vida espiritual, logo o seu corpo vai estar morto. Por quê? Nós estamos aqui, tá certo, você está de carne e osso, mas tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. E se ele conseguir matar o espírito, se ele conseguir fazer com que você
não venha, que você não pratique, que você se sinta culpado, ele está matando a tua carne. Sabe por quê? Não sei se você já ouviu dizer, mas existem pessoas que elas começam a ficar doentes assim, do nada. Não pegaram doença, não fizeram nada, mas ficaram doentes. Você já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar muitas vezes. Mas sabe o que acontece? É porque vem daqui, ó. Vem da cabeça. E aí ela passa para o corpo. Por quê? Ele conseguiu manchar a mente da pessoa, ele conseguiu jogar a culpa. E aí quando ele consegue jogar a culpa, a pessoa se sente culpada e aquilo ali rapidamente passa para o seu corpo. Eu conheci uma pessoa que ela acabou caindo numa depressão muito profunda. E ela não queria viver mais, falava, ó, não, para mim acabou esse negócio de evangelho, tá furado, para mim não dá mais, eu tentei, e para mim não adianta. E aí eu deixei ela falar, porque aquilo já tinha começado a passar para o seu corpo, sabe? Ele falava assim, ó, e agora eu estou sentindo umas coisas, e pouco tempo depois que ele falava que ele estava sentindo aquelas coisas, ele começava a ficar realmente com aquilo que ele estava falando. E aí eu conversei com ele e falei assim, olha, você já percebeu que a sua palavra tem poder? Aí ele, por quê? Aí eu falei assim, olha, algumas semanas atrás eu conversei com você. Você não tinha nada, mas você falou que estava sentindo isso. Lembra? Ele lembra. Ele falou, e agora está no teu corpo. Sabe por quê? Porque você deu legalidade para o inimigo agir na tua vida. Se você não der legalidade para o inimigo agir na tua vida, ele não tem poder sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus pagou um preço. Ele morreu numa cruz, e quando ele fala isso, na palavra dele, fala que ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não é isso que a palavra de Deus fala? Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, na medida em que você fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, essa é a culpa. Ele está querendo impregnar na tua mente, para que você coloque na sua mente, porque logo o seu corpo vai começar a sentir. E é esse trabalho que você tem que ter de purificação, de se purificar, de se separar, de você tirar um tempo do seu dia e falar assim, Senhor, é hoje que eu vou fazer, é hoje que eu vou me separar, e fazer mesmo. Muitas vezes você vai ter que jejuar. Vai ter que jejuar. Separar um tempo, falar assim, Senhor, esse período é para Ti. E para mim, muitas vezes as pessoas olham, poxa, é complicado. Para mim, o jejum mais complicado que tem de se fazer é de alimento. Acho que não dá nem para falar por quê, né? Dá para você ver. Então, o que acontece? Às vezes, quando eu fico de manhã e me separo um tempo, que eu fico sem o café da manhã, eu fico, Senhor, me sustenta. Senhor, me ajuda, porque é difícil. É difícil. E eu trabalho num ambiente que toda hora o pessoal traz cafezinho, toda hora tem reunião, toda hora tem que tomar decisões, aí o pessoal chega com café, chega com biscoito. Teve um dia que eu estava num jejum, e aí assim, sabe aquele dia que o Senhor toca no teu coração para você realmente, você precisa separar, você precisa fazer. E aí Deus vinha falando, tá bom, Senhor, pode ser amanhã? Tá bom, Senhor, pode ser amanhã? Aí tá bom. E aí Deus falou, não, é amanhã. Eu falei, tá bom, amém, amanhã, tá bom. E aí me separei aquele tempo. Quando eu chego no trabalho, tinham preparado um café da manhã para mim. Eu falei, meu Deus do céu, não dá. Aí eu cheguei, aí a outra pessoa falou assim, poxa, eu comprei isso, comprei aquilo outro para fazer um café para você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas olha só, vocês podem comer sozinho? Porque eu como à tarde, eu lancho. Eu falei, pô, mas você vai fazer essa desfeita? Aí eu falei, olha, não é desfeita, mas eu tenho um compromisso com Deus. E hoje, o compromisso que eu tenho com Deus me requer uma separação. E a separação que Deus colocou no meu coração para hoje é de alimento. Então eu não posso comer hoje. E a pessoa olhou assim, sabe o que aconteceu? A moeda se inverteu. A pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, que compromisso é esse que você tem com Deus? Poxa, legal, gostei. Então, o que acontece? A palavra de Deus fala que quando nós somos tentados, Ele sempre tem uma válvula de escape.
Ele sempre te dá um escape. Por quê? Eu poderia muito bem, realmente, preparar um café, coisa boa, vou comer aqui, Senhor, depois eu continuo, o jejum. Não, vamos fazer o seguinte, Senhor, a partir de agora eu faço de internet, deixa a comida para lá. Mas com Deus a gente não pode barganhar. Não existe isso. Existem áreas na sua vida que, se você não se separar, que se você não reservar um momento a sós com Deus, você não vai conseguir vencer. Existem momentos na tua vida que você tem que ir lá, entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ficar de joelho e ouvir Deus falar. Quantas vezes nós chegamos e vamos orar ao Senhor, aí você pega e você deita lá na sua cama, lá onde você está, aí você já, peraí, Senhor, vou orar deitado, porque sabe como é, né? Eu já estou na posição. E aí de repente você nem lembra mais onde você está, você só lembra, só acorda e fala amém, aleluia. Quantas vezes já aconteceu isso? Já aconteceu comigo, tenho certeza que já aconteceu com você. Eu tenho o hábito sempre antes de dormir, de orar com o meu filho. E aí eu faço uma oração e depois ele faz outra. E aí teve um dia que eu estava orando, mas eu estava tão cansado que eu falei assim, hoje eu vou orar deitado, não tem como, minhas pernas estão doendo demais, o dia foi muito cansativo. E aí eu comecei a orar deitado. E aí de repente eu não sei nem onde eu parei de orar. Eu sei que eu apaguei. E aí quando eu apaguei, eu senti quando meu filho fez assim, ó. Aí eu acordei, falei, oi filho, o que foi? Aí ele olhou para mim e disse assim, pai, tu já terminou de orar? Aí eu falei, não terminei, filho. Aí ele, porque eu quero orar. Aí eu, filho, desculpa. Aí me levantei, orei de novo, e depois ele orou. Então, muitas vezes, o que eu faço? Existem estratégias, a gente tem que saber aonde estão as nossas limitações. A gente tem que procurar saber. E aí muitas vezes, quando eu chego muito cansado, eu falo assim, Senhor, nem que eu tenha que orar andando. Eu começo a orar andando, Senhor, é isso, porque se apenas eu me ajoelhar, eu vou dormir. Então eu oro andando mesmo. Ultimamente, às vezes, eu durmo até em pé no ônibus. Eu pego, encosto assim, quando eu vejo, já apaguei. Foi. É assim, gente. Se a gente não se separar, nós somos carne. Se nós não nos separarmos e procurarmos ter um tempo de intimidade com Deus, nós não conseguimos. E não pense você que o inimigo ele não elabora estratégias para te derrubar. Ele vai devagarzinho. Ele lança hoje uma coisa, amanhã ele lança outra e assim vai. A intenção dele é te derrubar. A intenção dele é fazer com que você fique prostrado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. A gente vai ler alguns versículos. Romanos capítulo 8. A gente vai ler alguns versículos e você acompanha aí. Diz assim. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Até aí. Se você for ler todo esse capítulo de Romanos, capítulo 8, é tremendo. Esse capítulo é muito bom, é um dos meus preferidos. No versículo 28, ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que acontece? Às vezes a situação está muito ruim na sua vida, mas Deus tem um plano para isso.
Mas é necessário que você permaneça firme. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vou fazer aqui, não sei se todos conseguem enxergar. Vocês enxergam essa bandeja aqui? Todos? É importante que todos enxerguem. Mas é aqui. Preste bem atenção. O Espírito Santo, ele age na nossa vida. E nós, quando estamos diante de Deus, existem algumas coisas que acontecem que vão atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Mas quando você aceita a Jesus e você passa a tentar viver de uma maneira diferente, aí o Espírito Santo ele começa a fazer isso aqui na sua vida. Ele começa a te encher. E aí você fica cheio de Deus. Aí você está nadando no azeite, como o povo costuma dizer por aí. Você está lá na presença de Deus. Só que muitas vezes, o inimigo ele precisa de um simples deslize. Você cometeu um erro de percurso. Aí ele já tem um motivo para te acusar. E aí quando ele te acusa, sabe o que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Presta bem atenção. Olha o que aconteceu com a água. Ela ficou contaminada. Ela ficou contaminada. Entenda no espírito o que eu estou querendo dizer. Ele lançou a culpa sobre a sua vida. E aí você não pode mais vir aqui. Você não pode mais adorar. Você não pode mais fazer aquilo que você gostava. Por quê? Você foi contaminado. Quando você chegar aqui, você for cantar, aí ele vai falar assim, ó, você não pode fazer isso não. Sabe por quê? Lembra o que você fez? Lembra o que você fez ontem? Eu vi. Lembra o que você anda fazendo? Eu vejo. E aí você começa a se sentir culpado. Começa a se sentir manchado. Começa a se sentir que você não é mais digno. Mas sabe o que o Espírito Santo tem para a tua vida hoje? A palavra de Deus, em João, capítulo 7, versículo 38, diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que é isso? É a purificação do Espírito. E aí quando você se purifica, o Espírito Santo ele entra na tua vida e ele começa a fazer isso aqui, ó. Preste bem atenção no que vai acontecer. A sujeira começa a sair. Deus começa a agir na tua vida. Ele começa a purificar o espírito. E aí a água começa a ficar clarinha. A água começa a ficar clarinha. Ela vai ficando clara. Vai ficando clara. Até ficar transparente. Eu não sei se você entendeu o que o Espírito Santo quer dizer para a tua vida hoje. Mas é assim que Ele quer te deixar. Limpo. Limpo. Só que para isso você vai ter que reconhecer. Para isso vai doer um pouquinho, porque você vai ter que passar por cima do seu ego. Muitas vezes passar por cima do ego não é bom. Sabe por quê? Parece que você está falando assim, mas eu estou dando o braço a torcer. Não. Você está dando um passo em direção ao céu. E é isso que o Espírito Santo tem para a tua vida hoje. Se você quiser, você pode continuar dessa maneira que a água estava. Escura, com a culpa. Você pode continuar dessa maneira. Mas se você quiser, do seu interior pode fluir rio de água viva. E é isso que o Espírito Santo tem para a tua vida hoje. Ele
Ele quer te santificar, Ele quer te purificar, Ele quer com que você mude, mas para isso você tem que reconhecer e dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, Ele vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Não é pela tua força, mas é pelo Espírito Santo que age na tua vida. E Ele nessa noite está te dizendo: reconheça, reconheça, reconheça que eu sou Deus na tua vida. Reconheça que eu sou contigo, reconheça que eu te ajudo, reconheça que sou eu que te levanto, reconheça que sou eu que faço. É isso que Ele tem para a tua vida. E se você reconhecer nessa noite, é esse rio de água viva que vai fluir do teu interior. É quando você andar, as pessoas vão falar assim: olha, ali vai passando uma mulher de Deus, ali vai andando um homem de Deus. As pessoas vão começar a procurar em você aquilo que elas não encontram no mundo, porque elas enxergam um diferencial de Deus na tua vida. Não se conforme. Não se conforme com a situação que você vive. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem uma obra. Você sabia que ele tem um plano específico para a tua vida? Não é para A e não é para B, é para você. Existe uma obra que ele tem específico para você. Não é por fulano de tal, é por você. E nessa noite ele te chama. Reconheça. Reconheça o teu erro. Reconheça a tua impureza. Reconheça que você é um ser limitado. E aí, a palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí é quando você disser que você não é capaz, quando você disser que você não pode, quando você chegar diante de Deus e falar isso, aí Deus chega, Ele estende a mão para você e fala: sou eu que te ajudo, sou eu que te levanto, comigo você pode, comigo você consegue e comigo é para a tua vida. O Santo está dizendo para você hoje, e você vai viver Deus na tua vida como você nunca viveu antes. Nessa água, você viu? Tirando tudo que não provinha de Deus, tudo que era impuro começou a sair. E é assim que Deus vai fazer na tua vida. Tudo aquilo que não provém de Deus vai começar a sair. Vai começar a sair. Porque o Espírito Santo, ele almeja isso para você. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? É quando você entra aqui, o Espírito Santo fala assim: ó, é hoje que ele vai reconhecer, é hoje que ele vai chegar diante de Deus, Senhor, é hoje que ele vai se dobrar. É assim que o Espírito Santo fica quando você entra. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Amém? Aqui eu entrego essa palavra. Eu queria convidar o Luciano para estar aqui.